Palavra de Deus também nos deixa claro que os nossos filhos precisam ser instruídos no caminho. E nós entendemos que esse caminho é o próprio Cristo. E nós entendemos também que não é apontar o caminho, mas estar com ele no caminho. Por isso, o pai, ele é aquele que disciplina e ele é o sacerdote na sua casa, e a mãe é aquela que educa e ela é a intercessora da sua casa. É importante que os pais exerçam esses papéis. É importante também acompanhar a criança em todas as suas fases, né? De 0 a 10 anos, pré-adolescência, adolescência, até a fase adulta. Nós sabemos que os nossos filhos são nossa responsabilidade até 18 anos de idade. Pasmem! Então, mochila, horário de estudar, as regras da família, faixa etária para filmes, vídeos, enfim. Tudo isso precisa estar sob supervisão dos pais. E quando eu falo supervisão, é super mesmo, né? Uma supervisão. É o cuidado que os pais precisam ter para com esses filhos que Deus, né, lhes deu para cuidar, né, para Ele. Porque, na verdade, esses filhos não são seus, é do Senhor, né? É herança do Senhor. Então, que possam cuidar. As crianças de 0 a 10 anos, elas precisam ser bem educadas, né? Porque isso é que vai refletir depois na adolescência. As fases das crianças, elas não são separadas, não. Né? Um adolescente mal educado, ele foi uma criança mal educada, né? Um adulto mal educado, ele foi um adolescente, uma criança mal educada, e assim vai. Então, a base, né, de educação é o berço, né? Nós não podemos terceirizar essa educação para a igreja, para a escola, enfim. A criança, ela é educada em casa. Então, esses pais aí que têm, às vezes, mania de ficar educando e chamando a atenção de criança no meio da rua, é importante rever, né? Porque a criança, ela traz para o social aquilo que ela faz dentro da casa dela. Então, se você quer um filho educado socialmente, comece a educar ele dentro de casa. A palavra de Deus diz, né, que o filho mal educado, sem limite, ele é vergonha da mãe. E por que fala da mãe? Porque por mais que a mãe trabalhe fora, ela ainda é aquela que passa mais tempo, né, com o seu filho. Por isso, ela educa e o pai disciplina. E ambos instruem na palavra de Deus. É, com relação à sexualidade da criança, é importante acompanhar, né? Primeiro, o cuidado, a proteção. Infelizmente, existem aí casos, né, de pedofilia. Então, os responsáveis pela criança, os pais, precisam ter muito cuidado, né? Sempre estarem vigilantes, observando, né? E jamais deixar essa criança em companhia de pessoas que não estão sob supervisão, né? De alguma maneira. É, e as dúvidas, né, dentro da sexualidade, elas vão sendo respondidas na medida do questionamento da criança, né? E de forma muito simples, verdadeira, coerente, né, dando nome aos bois, né, de forma correta, para depois também não prejudicar essa criança. Exemplo, relações sexuais. Aí os pais falam, mas a gente estava namorando. Cuidado, porque depois esse adolescente jovem vai achar que namorar é ter relações íntimas. E nós temos aqui que manter, como cristãos, o que é ordenado a nós, né? Sexo nem antes e nem fora do casamento. Então é importante nós mantermos isso. Qualquer situação prática, por exemplo, criança não dorme no quarto dos pais, né? Isso não convém. Então, se você tem bebê em casa, você dorme no quarto dele, mas não leve ele para o quarto do casal. O nome já está dizendo, né? O quarto é do casal. Então, mantenha a criança no quarto dela e você é que desloca, até para que depois essa criança não sofra, né, com mudanças radicais de ter que tirar ela do aconchego do quarto dos pais. A outra questão
é, com relação aos horários, regras, valores, é, que são passados dentro da sua casa. Às vezes a criança ela não está desobedecendo. A questão é que às vezes a casa está realmente sem regra, né? Não tem horário para dormir, para acordar, para estudar, para fazer tarefa, para ajudar nas atividades domésticas, para brincar. Não tem horário, não tem nada combinado, não tem nada. Então, vigia aí, né? A criança ela deve ser disciplinada e se tiver que usar a vara, é só em caso de desobediência e mentira, né? Nunca em caso de falta de habilidade, né? Temos que ter esse cuidado também. E com relação a tomar banho com o filho, com a filha, sempre vestidos, tá? A mãe com calcinha e sutiã, ou então um biquíni, e o pai com uma sunga ou a cueca, sempre, tá? A nudez total para criança não convém, né? Até para que ela seja protegida depois. Por quê? Porque a criança ela não separa. Ah, esse é papai, esse é vovô, esse é tio, esse é vizinho, não. Então a nudez tem que ter cuidado, porque ela depois ela não consegue separar, né? É a mesma questão de bater, de morder, né? Às vezes os pais falam assim, porque a escola está reclamando que a minha filha tá mordendo coleguinha. Ela tá aprendendo em casa a morder, né? As crianças não ouvem, as crianças veem, né? E claro, para nós que somos cristãos e a própria palavra de Deus nos ordena isso, inculcar, né, na criança a palavra, os mandamentos, as ordenanças, os princípios e valores cristãos. Essa é a base, né, da nossa família.